Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o VISC11, que é um fundo de shopping. Para quem me segue, sabe que eu não sou muito fã da gestão da 20. Mas assim, como tem muito cotista e lá no grupo do WhatsApp e até no meu Instagram as pessoas pediram para eu fazer acompanhamento mensal dele, eu vou trazer aqui para o canal. Esse é o primeiro mês que eu vou acompanhar. De fato, eu já fui cotista do VISC, saí um ano, acho que foi retrasado, por alguns vacilos que a gestão deu. Vamos ver se durante esse acompanhamento mensal que eu volte a fazer, a gestão, o fundo me anime a voltar, mas por enquanto ainda não. Eu acredito que a gente tem fundos de shopping, na minha visão, muito melhores, né? Embora vocês vão ver aí que existe uma... se vocês procurarem fóruns ou de fóruns de fundos imobiliários, vocês vão ver que tem uma torcida organizada pelo VISC, que pra mim não faz muito sentido. Eu gosto do dinheiro, não tenho amor ativo. Quando eu falo, eu tenho amor pela minha filha e pela minha esposa. Mas vamos lá, vamos falar sobre o VISC, que eu quero até tocar num ponto para vocês. Como vocês vão ver que tem algumas coisas que as pessoas não comentam muito, que fica por baixo dos panos, né? Então, o relatório agora de dezembro, então eu vou começar a fazer o acompanhamento mensal dele. Assim, o relatório é muito bacana. Aqui o ponto que a gente... o VISC, né, da gestora 20, o patrimônio dele subiu bastante, que ele teve reavaliação patrimonial, estava 115, se eu não me engano, foi para 133. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, que para mim esse eu acho que é um ponto importante que precisa ser falado. Taxa de administração até 1 bi de 1,35, então ele está indo para essa faixa aqui de... devido até a própria emissão de 1,05, não tem taxa de performance. Então olha só, os destaques do fundo. Fez a última emissão de 10, a 10ª emissão, captou uma baita de uma captação, 875 milhões, praticamente já alocou tudo. Eles colocam aqui, ó, com os recursos obtidos, o fundo assinou um memorando de entendimento de 7 ativos, perfazendo 635 milhões de reais. Além disso, realizamos o pré-pagamento de 120 milhões do CRI Ancar, que a gente já falou quando falou lá do CPTS. Quem lembra do CPTS, agora eu não sei se esse vídeo do VISC saiu antes ou depois do CPTS, mas vocês vão ver nos dois vídeos eu falando desse CRI, que foi o pagamento que inclusive o CPTS recebeu esse valor. Reavaliação patrimonial aqui, que eu falo que é um ponto de 12,7%. E aí, o ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, olha só, o fundo ele fez a emissão a 115 e alguma coisa, que era o valor patrimonial. Só que logo depois já veio essa avaliação de 12,7, ou seja, no final do dia foi uma emissão bem abaixo do valor patrimonial. Por quê? Ela foi feita com os imóveis já se sabendo mais ou menos que eles valorizariam. Então foi uma emissão abaixo do valor patrimonial na prática, não na teoria. Na teoria foi feito tudo dentro da legalidade, foi feita uma emissão no valor patrimonial que constava daquele momento. Mas olhando esses dados, se provou que a emissão foi abaixo do valor patrimonial. Por isso que muitos fundos eles correm para fazer a emissão, para poder fazer a emissão sabendo que os fundos, os imóveis, os ativos do fundo vão se valorizar. E se valorizando, imagina, a emissão foi feita a 115 e a valor patrimonial subiu para 133. Fazer a emissão nesse ponto aqui, quer ver? Deixa eu ver quanto que tá o VISC, a cotação do VISC hoje. Ela está em 121,10. Então, olha só, ela já está acima daquele valor de 115, mas não bem longe do valor patrimonial de 133. Então, para vocês verem que não seria descaradamente uma emissão abaixo do valor patrimonial. Então, esse ponto que eu queria é um ponto que eu já queria iniciar para vocês, para mostrar o ponto que, para mim, eu tenho esse descontentamento com a gestão. Obviamente, o XPML fez isso também. Então, assim, é mais um ponto que a gente tem que ter de atenção, por mais que, como eu volto a falar para vocês, foi feito dentro da legalidade, né, dentro das regras do jogo, fazendo a emissão no valor patrimonial, mas a gente sabia que isso ia acontecer. E aqui tem um ponto importante que a gente algumas pessoas esqueceram de olhar, é que considerando a 10ª emissão, o valor patrimonial vai para 128,90, ou seja, reduz o valor patrimonial na reavaliação, para vocês verem que fazendo uma emissão, isso mostra de fato como a emissão foi abaixo do valor patrimonial, porque essa é a característica. Quando você faz uma emissão abaixo do valor patrimonial, a cota patrimonial pós emissão, ela fica abaixo do valor patrimonial atual. Então olha só,
ela fica em 128,90, enquanto que a variação hoje é 133,71. Só para vocês entenderem que, na minha visão, isso assim, embora não seja descarado, mas foi uma emissão abaixo do valor patrimonial, isso a gente tem que ficar bem atento. Pessoal, eu vou pular essa parte de cenário aqui, que vocês já estão carecas de saber, e até peguei aqui uma frase, deixei marcado, que é uma frase do Roberto Campos. Quem não leu o livro dele, é uma baita biografia, acho que tem mais de 1.200 páginas, acho que é alguma coisa na popa, agora eu não lembro direito, eu trago depois para vocês aqui, que ele até coloca: o Brasil não perde a oportunidade de perder uma boa oportunidade. É bem bacana isso. Bom, vamos lá. Então, o guidance, a distribuição do fundo foi de rendimento de um real por cota, contemplando o resultado de 0,92 e parte do ganho de capital realizado pelo recebimento da primeira parcela de vendas parciais de ativos concluídas no semestre. Então ele tem uma gordura legal, tem 0,49 que ainda vai poder ser distribuído, então ele tem como manter um guidance interessante. A gente vai entrar no guidance na hora que eu falar. E aqui eles colocam que o NOI Caixa apresentou crescimento de 2,3%, aqui bem abaixo dos outros shoppings que a gente avaliou, tanto o HSML como o HGBS. Foi bem abaixo comparado com os outros shoppings, né? Talvez a justificativa disso, que na minha visão o VISC ele tem uma postura diferente dos outros. Ele prefere ter muito ativo e pouca participação. Ele dilui bastante isso. Então, talvez, pelo fato dele não ter controle em praticamente nenhum shopping, também ele não tem essa opção de melhorar a gestão dos shoppings, né? Então, aqui ele é bem baixo, né? Se a gente for comparar com os outros, quase no 0 a 0. Aqui a emissão que eu falei para vocês, foi 115,36. A emissão. Imagina fazer a 133? Será que ele ia conseguir captar esses 875 milhões? Então, a gente não sabe, né? Aqui a parte das aquisições que o fundo fez, olha só, 35% do Shopping Estação, 5% do Plaza Sul, 10% do Világio Caxias, 15% do Carioca, 15% do São Luís, 10% do Bangu e 20% do Madureira. Então, boa parte dos shoppings aqui no Rio de Janeiro. Alguns shoppings, eu sou do Rio de Janeiro aqui, tem alguns shoppings que eu não gosto de fato. O Plaza Sul eu gosto. O Plaza Sul, se eu não me engano, é do XPML, a grande parte dele. Desculpa, pessoal. Então, olha só, o preço total das potenciais aquisições é de 535 milhões. Quando fala potencial, é porque ainda faltam algumas condições, mas obviamente, a não ser que a diligência encontre alguma coisa absurda, já estão praticamente fechadas. Aqui eles colocam que o NOI por metro quadrado, lembra a diferença de NOI por metro quadrado e NOI caixa, tá? É um pouco diferente. 10% acima da média do portfólio. Então eles colocam: caso as aquisições sejam concluídas, o portfólio do fundo passará a ser composto por 30 shoppings, permanecendo como fundo imobiliário detentor da maior número de participações diretas em shoppings. Mas isso não significa que é bom, porque ele não tem controle sobre os shoppings. Então isso a gente tem que ter esse em mente também. E está em 16 países, então a diversificação é legal, mas tem essa questão da não participação, não controle. 20% do Madureira, que já foi falado ali, de 70 milhões. A reavaliação, que a gente já viu, de 12,7, resultou de 12,1 de avaliação. A amortização do CRI Ancar, que a gente já falou, do lado CPTS. Ele comprou uma participação irrisória de 0,26 do Paralela, lá do nosso querido HSML. A gente já sabe, né, do Shopping Paralela. Então agora ele tem 11,26, saiu de 10,01 para 11,26, uma comprinha pequena. Aqui a parte dos resultados, o resultado do fundo de dezembro foi de 19 milhões, né, equivalentes a 92 por cota, e distribuiu, as remessas, na verdade, totalizaram 1,09. Então aqui o resultado, né, de 1,09 de resultado. O resultado financeiro tirou um pouco disso. Aqui o resultado total 0,92, distribuição de 1, usou um pouco de caixa, mas ainda está com uma reserva bem tranquila mesmo. Vejo que ele mantém esse guidance, aumentou o guidance dele de R$1.
A parte de que eles colocaram um guidance para o próximo ano entre 1 e 1,10, considerando os orçamentos desses shoppings novos que eles compraram, o ganho de capital gerado por parcelas recebidas no primeiro semestre, e referente a vendas, né, eles estão estimando esse guidance de 1,10 a 1, que é bem bacana se a gente for comparar com os outros. Ele mantém um bom rendimento, é bem interessante. Que mais aqui? A parte do retorno dele, ele se mostra um baita retorno comparado com o IFIX. Número de cotistas, por isso que eu quis trazer ele também, é quase 300 mil cotistas. Então, se você não que assiste, é cotista, 10% da base de... Quase 10% da base de cotistas de fundos imobiliários tem cota do VISC, então é um fundo relevante. A parte de investidores também vem aumentando. Aqui o que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu vou esperar o próximo relatório para falar um pouco melhor, porque está bem confuso isso. Porque eles não consideraram algumas coisas da emissão. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A grande preocupação do VISC era agora 2024, porque ele tem 215 milhões para pagar, que são earnouts. O que é o earnout, pessoal? Earnout nada mais é do que quando você compra um ativo. É como um paralelo que eu faço com um jogador de futebol. Quando o time compra vende, por exemplo, um jogador, e se o outro time que comprou esse jogador vender para um outro time, o time que formou, digamos, tem uma porcentagem dessa venda. Então o earnout, ele está mais relacionado com isso, só que relacionado ao resultado, ao desempenho. Então, por exemplo, você vai comprar o shopping, e se esse shopping desempenhar tanto, você me paga mais uma parte. Então é basicamente isso o earnout. Então ele tinha que pagar do portfólio Ancar agora em janeiro de 24, 83 milhões, e do Ribeirão 37 milhões, que dá 152 contando até o final do ano. Por isso que ele coloca 12 meses, né? Então é bem puxado, só que com a emissão ele conseguiu ter caixa para isso. Inclusive eles até colocam aqui, ó, o fundo possui obrigações de earnouts referentes às aquisições do Ribeirão Shopping e do portfólio Ancar, que somam 121 milhões para janeiro de 2024. Com o recebimento do orçamento do NOI do Praia Costa para 2024, foi estimada uma previsão de earnout referente à aquisição de 31 milhões, que é essa última, a ser pago em janeiro de 25. Mas eles colocam aqui que, considerando as previsões de pagamento, eles ainda mantêm um caixa líquido de 172 milhões, o que garante o fundo, sem fazer emissão, pelo menos até 2028, mais ou menos. Então, para isso a emissão foi bem bacana, eles conseguiram comprar as participações e sem problemas agora de alavancagem do fundo. Aqui o que eu mostrei para vocês lá no início, a questão do NOI, que aumentou, mas não tanto contra outros pares. A parte de vendas também ficou muito parelho, também não aumentou muito. Inadimplência está tranquila no shopping, a taxa de ocupação dele também muito bem. Então, pessoal, assim, a parte do NOI por ativo, obviamente Prudente Shopping é o que mais traz de retorno, depois Porto Velho e Praia Costa, Campina Shopping. Veja, ele tem uma vasta carteira de shoppings, né? Que mais? Aqui é bem interessante, que mostra também toda a questão das participações, né? Ó, 13% no Prudente, 10% no Porto Velho, Praia Costa 9%. Cadê o nosso Paralela? Paralela Shopping, que é o shopping lá aqui, ó, Shopping Paralela, 11%, né, de participação, que foi com aquela comprinha, né? Na verdade, então é isso, né? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou trazer aqui só a diversificação dos estados, né, do fundo. É bem diversificado, mas essa questão de ele não ter participação majoritária na maioria dos shoppings. Vamos acompanhar, quero ver no próximo mês essa questão da melhora dessa questão do caixa, do quanto que o fundo tá, para ver se a gente consegue entender um pouco mais, mas de fato ele tem caixa suficiente tranquilamente, pelo menos para os próximos 5 anos aí de pagamento das obrigações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo!